Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Nós estamos hoje na leitura do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, que estamos fazendo essa leitura neste mês de julho, e a minha oração é que o Senhor continue te abençoando, protegendo a tua vida, te dando um dia maravilhoso, uma semana rica em bênçãos, em respostas, em saúde, e que tudo seja para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Para você que está passando aqui pela primeira vez, é um prazer ter você aqui. Eu sou a missionária Ivailza Marques. Também trabalho com criança como tia Iva, e aqui no canal tem vários vídeos ensinando a palavra de Deus também para a turma pequena, tá bom? Deus abençoe sua vida, e eu vou te pedir que, se você não é inscrito e deseja se inscrever, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa seu gostei, comenta, é muito bom saber que você está aqui. E para você que já faz parte desse canal, muito obrigado. É muito bom ver um comentário seu e poder compartilhar com você. Vamos então ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Diz assim o título: A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. O perseguidor torna-se perseguido. E, tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome
E para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Olhe que capítulo precioso nós temos no dia de hoje, nos alimentando com esta palavra maravilhosa que o Senhor nos dá nesse banquete, nesta manhã de bênção. Nós temos aqui no capítulo 9 a conversão de um homem que era perseguidor dos cristãos. Nós temos a conversão de Saulo no caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele cai. Naquele momento, Jesus vai ao encontro de Saulo. Ali acontece uma coisa maravilhosa, acontece a conversão a Cristo de um homem que perseguia os cristãos, que dizia que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias. Olha só. E aí, o que é que a gente vê aqui? Um milagre maravilhoso. Saulo, quando ele ouve, ele cai em terra, ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, diz o nome dele e repete o nome dele. E a pergunta é: por que você me persegue? E ele pergunta com muito respeito. Saulo era um homem estudado, era um homem educado, era um homem cumpridor da lei. E ele sabe que naquele momento tem alguém acima dele. E ele pergunta: quem és, Senhor? E a resposta, ele acha que nunca achou que a resposta seria essa. A resposta é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Interessante que aquela resposta não está dizendo assim: você persegue ao meu povo. Não, a resposta é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ainda diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É duro para você ficar contra tudo isso.
Olha que coisa maravilhosa. E aí a gente encontra nesse capítulo 9 a conversão desse homem de uma maneira tal que ele fica cego. E aquelas pessoas que estão com ele, quando ele tenta, abre os olhos, ele não enxerga mais nada. E ele é conduzido, aquele homem que vem com tanta fúria para perseguir os cristãos, agora ele é conduzido como cego à casa de um homem dentro da cidade, em Damasco. E aí acontece uma coisa interessante. Deus fala com um discípulo chamado Ananias e diz a ele, e uma coisa interessante aqui é que diz que Saulo estava orando. Enquanto Saulo ora, ele vê aquele homem chamado Ananias entrar ali e ele é curado. As escamas dos seus olhos caem e ele se converte e ele é batizado. E o mais interessante é que agora quem perseguia se torna perseguido, porque agora ele vai pregar, ele vai falar a respeito de que Jesus é realmente o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele, depois que as escamas caem, e ele é batizado, ele se levanta, ele come, ele fica confortável e ele fica ali em Damasco alguns dias, junto com os discípulos. E ele começa a falar, mas é difícil para o povo entender que aquele homem que perseguia agora, ele tá bonzinho. É difícil isso até hoje para nós, acreditar em certas coisas. Mas o interessante é que Saulo, ele recebe a transformação da vida dele. E ele não se deixa levar pelas perseguições, pelas caras feias. Ele sabe com quem foi que encontrou com ele, quem foi que falou com ele. Olha que coisa poderosa, que coisa maravilhosa a gente entender isso aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, ó, está dizendo aqui, livro de Atos, capítulo 9, que coisa maravilhosa. E aí, nesse mesmo capítulo, quando a gente encontra aqui, a gente vê que Saulo fica ali, os discípulos não acreditam, porque ele estava para perseguir, era difícil acreditar, e a gente vai lendo e encontra que Barnabé, ele toma Saulo e vai conversar com ele, e ele diz, não, realmente ele está convertido, olha só, e aí, logo depois dali, querem prender ele, e os discípulos botam ele num cesto. Esse homem que perseguiu os cristãos agora está sendo livre por eles mesmos, para não morrer. Olha que coisa interessante. E o versículo 29 desse capítulo 9 diz, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. E sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e fizeram com que ele chegasse até Tarso. Certo? Ele era de lá. E aí a gente encontra depois aqui, a partir do versículo, isso vai do primeiro versículo até o 31, e aí a gente encontra agora o outro discípulo chamado Pedro, aquele mesmo que passou na Porta Formosa com Pedro e João, e aquele paralítico foi curado. Ele aqui agora ele encontra um Enéas, agora é Pedro, encontra Enéas e uma menina chamada Tabita que está morta. E Deus usa ele para que esse Enéas seja curado e essa menina seja voltada à vida. Essa menina não, esta senhora, Tabita ou Tabita, que também traduzido como Dorcas, era uma mulher piedosa, era uma mulher que fazia o bem, ela cuidava das viúvas e ela morre. Então, quando eles veem essa situação, eles cuidam do corpo, tudo bem, mas eles começam a questionar, e agora quem vai nos ajudar? E mandam chamar, sabe quem? Pedro. E Pedro vem, e quando chega, fica com ela, ora, e o Senhor traz ela de volta, e ele estende a mão e entrega aquela senhora com vida para a glória de Deus. E isso fica sendo notório no meio de todo aquele povo. E naquele dia, Pedro ele fica ali em Jope, olha aqui, mas Pedro fazendo-os sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E sabe o que aconteceu? Ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. Seu versículo 40. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E aí ele fica ali, porque isso se propagou, ele fica ali naquela cidade, em Jope, e muitos, através daquele testemunho, creem no poder de Deus, no nome de Deus, creem no Senhor. E ele ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor.
Essa foi a leitura, a meditação desse dia. Que o Espírito Santo de Deus continue te iluminando. Leia a palavra de Deus, se alimente com a palavra de Deus. Ela é poderosa, ela é maravilhosa. Nós lemos no dia de hoje o capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, abençoando a você e a sua família, e que a palavra de Deus seja alimento na sua vida e da sua família. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos fazendo a leitura e meditando um pouco em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Deus te abençoe.